Bom, então a palestra de hoje, o professor Américo já está aqui também, para falar sobre trabalho em equipe, que é essa atividade que a gente está desenvolvendo todas as quartas-feiras, para padronizar o atendimento em toda a rede LFG. Então, com vocês, a partir de agora, o professor Américo. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde. Segunda-feira, um dia maravilhoso, e as pessoas falam, mas Américo, segunda-feira, um dia maravilhoso. Eu acho que vocês lembram quando eu comentei, eu gosto da segunda-feira porque eu tenho a oportunidade de recomeçar. Eu tenho a oportunidade de colocar em ordem tudo aquilo que, de repente, na semana anterior, acabou não acontecendo. Então, nós vamos começar a nossa semana para cima, sorrindo, o sorriso de todos vocês, porque nós só conseguimos aprender quando nós estamos sorrindo. Ninguém aprende triste. E uma das coisas importantes para esse trabalho que nós desenvolvemos é quando nós falamos de time. O que é um time? O que é realmente a gente falar assim, não, porque eu pertenço a uma equipe. O que é pertencer? Porque não adianta você colocar uma camisa e você não jogar. Para você estar num time, você tem que estar nesse time de corpo e alma. Você tem que estar nesse time responsável pelo resultado do time. Você não pode entrar dentro de uma equipe trabalhando somente e dizendo o seguinte, se deu tudo certo, eu tenho orgulho. Se não deu, não foi eu que fiz. Não. Um time independente do seu resultado, né? O time independente do seu resultado, todos são responsáveis. Todos são importantes. Até o diretor da unidade, até os professores, porque se existe alguém dentro da unidade sem importância, é melhor ir embora. Não é isso? É a mesma coisa dentro da nossa empresa. Como se eu perguntasse, qual é a parte do corpo que é a mais importante? Qual das peças de um relógio é a mais importante? É o ponteiro? É o parafusinho que custa 10 centavos? Qual que é a mais importante? Qual é o membro da tua família que é mais importante? E é isso, não existe o mais importante. O que existe dentro de um time são todos importantes com responsabilidades diferentes. Se cada um de nós, entendermos bem o nosso papel, fica muito mais fácil. Se cada um de nós procurarmos fazer o melhor daquilo que você foi contratado, é muito mais fácil. Agora, muitas vezes nós se perdemos no trabalho de equipe porque nós estamos muito mais preocupados com o outro. Nós estamos muito mais preocupados com o que o outro está fazendo, o quanto o outro está ganhando, como a vida do outro é, como não é, sendo que eu tenho que preocupar com o meu resultado. Quanto é que eu cresci nesse último ano? Não importa eu ver as pessoas o quanto o outro cresceu, o que importa é o quanto eu cresci, quanto eu estou contribuindo para o sucesso do time. Tem pessoas que só criticam. Tem pessoas que o tempo todo dentro do time, ela só sabe apontar os defeitos. Ela só sabe acusar, porque fulano não faz isso, ciclano não faz aquilo. E você, o que você tem feito além de reclamar? O que você tem feito além de achar defeito? Tem pessoas que se vangloriam quando chega em determinados momentos que ela conseguiu descobrir o defeito da sua colega. Ela vai lá e acusa. E aí depois ela pede desculpa. E ainda fala assim para o chefe, olha, chefe, não leva a mal, é que ela está passando por problema, sabe? Poxa, se você está vendo que o teu colega não está bem, fala para ele. Conversa com ele, mas conversa sozinho, porque você faz parte desse time. Você faz parte desse time e você trabalha para o resultado. Não adianta você fazer a crítica dentro de um time. Por quê? Se esse time não é bom e você faz parte dele, é porque você também não é bom. Porque se você fosse bom, você teria ido embora. Agora, se você está dentro do time, é por quê? Por que você joga dentro desse time? Por que você está lá dentro? Por que você não vai embora? Já que você é melhor do que todo mundo que está ali. Essa é a consciência do time. Mas para o time também funcionar, nós temos algumas regras que nós temos que pensar. E uma dessas regras é justamente o quê? Deixa eu colocar aqui em umas transparências, né? Colocar aqui no computador. Uma dessas regras é nós pensarmos que uma corrente ela é tão forte quanto mais fraco dos seus elos. Que uma corrente ela é tão forte quanto mais fraco dos seus elos. Se você imaginar, por exemplo, uma âncora de um navio, né? O navio soltou aquela corrente e naquele momento a corrente estava fraquinha, tinha um elo dela que rebentou. Aí
Pegaram-se ali um arame, né? Pegamos um arame e amarramos ali a corrente do navio. E eu pergunto, qual daqueles elos é o elo mais forte? Ou qual é o elo mais fraco? Qual é? A força vai estar ali, né? A força da corrente vai estar justamente nesse elo mais fraco. Então, dentro da sua unidade, dentro do seu time, o que você tem que pensar? Que o elo mais forte dessa corrente são todos. É aquele que está lidando com o cliente, é aquele que está atendendo o cliente naquele momento, é aquele que está conversando com o aluno, é aquele que está conversando com o pai de um aluno, é aquele que atendeu o telefone, é aquele que viu um papel caído no chão e não recolheu, é aquele que usou a xícara na cozinha e não lavou e largou para o outro. Todos são importantes. E o elo sempre vai arrebentar e não tem a justificativa. Você não justifica. Porque se você me convida para ir na tua casa e tiver suja a sua casa, não adianta você falar para mim que a empregada faltou, porque eu estou na tua casa e você é responsável por aquilo. Então, todos nós somos responsáveis. Num outro momento, você acaba enxergando, vou rodar uma outra transparência. Você acaba enxergando que um dos pontos do time é concordar com a meta comum. Entender que a meta é comum a todos. É entender que o objetivo é comum para o time. Não adianta um terminar a sua tarefa se o grupo não conseguiu. Então, uma regra que fica clara para todos nós. Se um momento você tem uma tarefa, se a tua seção, se a sua unidade tem uma responsabilidade, essa responsabilidade é de todos, não é só de um. Não adianta você terminar a sua parte, cruzar o braço e ficar rindo dos outros, porque se a tarefa não for concluída, todos nós perdemos. Todos nós vamos perder. Então, é importante nós termos essa consciência. A meta nossa é da unidade, não é sua, é nossa. O que nós temos que usar não é eu e você, somos nós vamos fazer. Nós vamos construir a melhor unidade. Isso é importante. Isso que nós estamos comentando, isso que eu estou falando, leva para dentro da sua casa também. Aplica junto à sua família. Vocês sabem que no Japão, durante muitos anos, as famílias eram conhecidas pelo sobrenome. Então, quando alguém da família fazia alguma coisa errada, a família era punida, porque eles consideravam que todos os membros da família tinham que ser responsáveis. Que todos os membros da família, um tinha que ser responsável pelo outro. E dentro de um time, é isso que acontece. Por quê? Quando você tem 2 jogadores somente ruins num time, você faz a compensação. Agora, quando você tem o time todo ruim, não dá para compensar. Não é possível compensar. Num outro momento, conhecer as habilidades de cada colega seu. Olha que bacana. Eu sei que a minha amiga, eu sei que o meu amigo, ele é bom em determinadas coisas. Então, para ele, eu vou pedir o reforço para ele me ajudar naquilo. E naquilo que eu for bom, eu vou aproveitar e vou ensinar o outro a ser bom também. Eu conheço a habilidade das pessoas. Eu sei que, de repente, vai chegar um cara todo fortão aqui. Eu vou chamar um outro cara para atender o que tem mais habilidade, porque a pessoa está nervosa, eu tenho a cabeça quente. Se alguém falar comigo, eu já explodo. Então, nesse momento que a pessoa está nervosa, quem é que tem uma melhor habilidade? E aí você vai buscar, é conhecer. Cada pessoa tem seus pontos fortes, é aqueles que precisam ser desenvolvidos. Nós temos pontos fracos também. Nós temos, e vocês sabem de uma coisa, vocês sabem que muitas vezes, olha bem o que eu vou falar, o que mais nos atrapalham são os nossos pontos fortes, e não os nossos pontos fracos. E aí você vai falar assim, ué, Américo, mas eu aprendi que o ponto forte é o ponto que mais colabora, e você está falando ao contrário. Eu estou. Por quê? Você, quando se desenvolve como profissional, você, como se desenvolve como homem, você tem várias responsabilidades. Você tem várias coisas que você tem que fazer, e tem pessoas que só sabem fazer uma coisa na vida e não aprendem o restante. Então, ela só faz aquilo. Então, aquilo que ela faz muito bem acaba sendo prejudicial. Você pega, por exemplo, você tem colega que adora contar piada. Adora, toda hora ele brinca, ele conta piada, olha que bacana. Mas se ele passar a fazer isso o dia inteiro, por melhor que ele seja, ele vai ficar chato. Por melhor que ele seja, ele vai tirar sua concentração. Por melhor que ele faça o trabalho dele, que ele faça essa piada, vai ficar uma coisa horrível.
Vai ficar uma coisa horrível, porque ele vai encher, vai perturbar. E é só isso que ele sabe fazer de bom. Então, vamos desenvolver, vamos entender quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver, porque na vida, gente, nós temos duas coisas. Tem coisas que nós fazemos porque nós gostamos, e tem coisas que nós fazemos porque nós precisamos fazer.